Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de disponibilizar o áudio, eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life. São mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado, incluindo aulas 100% em inglês com professores nativos. Tem aula de gramática, aulas que seguem a metodologia de leitura guiada, aula com interpretação de cenas, lições para você praticar o seu listening e o seu speaking, tá bom? Tem muitos exercícios, podcasts, enfim, é um acervo muito completo para você que quer alavancar seus estudos, tá? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu tenho certeza que você vai gostar do curso, porque é um conteúdo bem mais rico, bem mais completo, tá bom? Então, eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir, se concentre e até daqui a pouco. My upstairs neighbor decided to move his furniture around at 2 in the morning last night. It sounded like he was dropping heavy bowling balls onto the floor, and the scraping noise was driving me nuts. I tossed and turned for an hour, hoping he'd wrap it up soon, but it just kept going. I almost went up there to knock on his door and tell him off, but I didn't want to start a fight. I don't even remember what time I finally fell asleep, but I'm really exhausted today. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Olha só então. My upstairs neighbor decided to move his furniture around at 2 in the morning last night. It sounded like he was dropping heavy bowling balls onto the floor, and the scraping noise was driving me nuts. I tossed and turned for an hour, hoping he'd wrap it up soon, but it just kept going. I almost went up there to knock on his door and tell him off, but I didn't want to start a fight. I don't even remember what time I finally fell asleep, but I'm really exhausted today. Very good! Olha só então. My upstairs neighbor decided to move his furniture around at 2 in the morning last night. My upstairs neighbor. Neighbor é vizinho e upstairs tem a ver com o andar de cima. My, meu. Então, upstairs neighbor seria vizinho do andar de cima, vizinho de cima. My upstairs neighbor, meu vizinho do andar de cima, meu vizinho de cima. Decided, to decide, decidir. Aqui tá conjugado no passado, né? Então, decided, decidiu. To move his furniture around. Preste atenção. Move é o verbo mover, tá bom? Around, ao redor, em torno. Move something around. Mover algo de lugar, mudar algo de lugar, ficar trocando a posição das coisas. Furniture é mobília, móveis. E his, dele. Então, move his furniture around é mover os móveis dele de lugar, né? Mudar a posição dos móveis dele. My upstairs neighbor decided to move his furniture around. Então, meu vizinho de cima decidiu mover os móveis dele de lugar, mudar os móveis dele de lugar at 2 in the morning, às 2 da manhã, né? 2 in the morning, em amanhã, da manhã. 2 in the morning, 2 da manhã, last night. Last, último e night, noite. Então, last night, na última noite, na noite passada. My upstairs neighbor decided to move his furniture around at 2 in the morning last night. Meu vizinho de cima decidiu mudar os móveis dele de lugar às 2 da manhã na última noite. It sounded like he was dropping heavy bowling balls onto the floor. Preste atenção. To sound like significa soar como, parecer. Então, it sounded like, soou como, né? Isso soou como, pareceu, parecia. He was dropping heavy bowling balls onto the floor. He was, ele estava. Was, passado do verbo be. Dropping, to drop, significa derrubar, deixar algo cair. Heavy bowling balls. Heavy, pesado.
Bowling é boliche e balls, bolas. Então, bowling balls, bolas de boliche. Onto the floor. Onto é uma preposição, significa para cima de, sobre, indica o movimento em direção a uma superfície ou posição. Onto the floor é uma combinação muito comum, significa para o chão, no chão, quando há movimento em direção ao chão. It sounded like he was dropping heavy bowling balls onto the floor. Parecia que ele estava derrubando, deixando cair ou até mesmo jogando bolas de boliche pesadas no chão. And the scraping noise was driving me nuts. And the scraping noise. Scraping tem a ver com raspagem. Scraping noise, noise barulho. Scraping noise, aquele barulho de raspagem, de arranhar, né? Was driving me nuts. Drive someone nuts significa enlouquecer alguém, deixar alguém louco. Então, and the scraping noise was driving me nuts. E o barulho de raspagem, aquele barulho de arranhar, né? Aquele som de arranhar, estava me enlouquecendo. I tossed and turned for an hour, hoping he'd wrap it up soon, but it just kept going. I tossed and turned. Olha só, to toss and turn significa ficar se revirando na cama, se remexendo, né? Procurando ali uma posição confortável, tentando dormir. I tossed and turned for an hour. Eu fiquei me revirando, me remexendo na cama por 1 hora, né? Tentando dormir. Hoping, to hope, esperar, ter a esperança, né? Não é esperar de aguardar, esse aí é wait. Então, hoping he'd wrap it up soon. Preste atenção. Esse apóstrofo com a letra D é o verbo would. Ele é um verbo modal, é utilizado para formar a condicional iria ou para falar de ações que aconteciam com frequência no passado. Então, he'd wrap it up soon, que ele encerraria logo. Por que encerraria? Porque wrap up tem a ver com encerrar, terminar, acabar, né? E soon, logo, em breve. Então, hoping he'd wrap it up soon, esperando que ele acabaria logo, esperando que ele acabasse logo, né? Esperando que ele fosse acabar logo. But it just kept going. Mas, just, ele é utilizado para dizer que algo acabou de acontecer, no sentido de apenas ou para dar ênfase. Kept going. Kept é o passado de keep. Keep tem a ver com manter, continuar. Keep going é muito utilizado nesse sentido justamente de continuar, seguir em frente, tá bom? Então, but it just kept going, o it aqui se refere a toda a situação lá da mudança de móveis, do barulho. Então, but it just kept going, mas isso, né, simplesmente continuou acontecendo, o barulho continuou rolando, a mudança lá de móveis continuou, né? Se manteve, continuou acontecendo. Eu me revirei na cama por 1 hora, esperando que ele acabasse logo, que ele terminasse logo. Mas isso, o barulho, a mudança, simplesmente continuou acontecendo, né? Continuou. I almost went up there to knock on his door and tell him off. I almost, quase. Então, I almost went up there. Went é o passado de go, que é ir. Go up tem a ver com subir e pode indicar esse movimento literal de subir, né, até algum lugar. Então, went up there fui até lá, subi até lá, porque there é aquilo que não está aqui. Então, lá. I almost went up there. Eu quase subi até lá, eu quase fui até lá. To knock on his door. Knock, bater. His door. His, dele, e door, porta. Então, knock on his door, bater na porta dele. And tell him off. Tell someone off significa dar uma bronca em alguém, repreender alguém, né? Então, I almost went up there to knock on his door and tell him off. Eu quase fui até lá, bater na porta dele e dar uma bronca nele, bater na porta dele para dar uma bronca nele. But I didn't want to start a fight.
mas, I didn't want to start a fight. Did, auxiliar, utilizado para formar frases interrogativas ou negativas no simple past. Aqui é uma frase negativa, né? Tá modificando o verbo want, que é querer. I didn't want, eu não queria, to start a fight. Start, começar, iniciar, e fight tem a ver com briga, né? Então, but I didn't want to start a fight, mas eu não queria começar uma briga. I don't even remember what time I finally fell asleep. Olha só, I don't even remember. I don't. To, além de ser o verbo fazer, ele também é um auxiliar utilizado para formar frases negativas ou interrogativas no presente simples. Even tem vários usos, pode ser nem, sequer, mesmo, vai sempre depender do contexto. Então, I don't even remember. Remember, se lembrar. I don't even remember. Eu nem sequer me lembro. What time? Que horas, né? Que horário? I finally, finalmente, fell asleep. Fell asleep é o passado de fall asleep. Fall asleep significa adormecer, pegar no sono. I don't even remember what time I finally fell asleep. Então, eu nem sequer me lembro qual horário eu finalmente adormeci, peguei no sono. But I'm really exhausted today. Mas, I'm really, realmente, né? Exhausted, exausto, e today, hoje. But I'm really exhausted today, mas eu estou realmente exausto hoje. Eu nem sequer me lembro de qual horário eu finalmente adormeci, peguei no sono, mas eu estou realmente exausto hoje, ok? Very good. Então, agora eu vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do material, né, do áudio ou do texto com a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. My upstairs neighbor decided to move his furniture around at 2 in the morning last night. It sounded like he was dropping heavy bowling balls onto the floor, and the scraping noise was driving me nuts. I tossed and turned for an hour, hoping he'd wrap it up soon, but it just kept going. I almost went up there to knock on his door and tell him off, but I didn't want to start a fight. I don't even remember what time I finally fell asleep, but I'm really exhausted today. My upstairs neighbor decided to move his furniture around at 2 in the morning last night. It sounded like he was dropping heavy bowling balls onto the floor, and the scraping noise was driving me nuts. I tossed and turned for an hour, hoping he'd wrap it up soon, but it just kept going. I almost went up there to knock on his door and tell him off, but I didn't want to start a fight. I don't even remember what time I finally fell asleep, but I'm really exhausted today.